Meus queridos irmãos, nós estamos muito felizes por nos reunirmos virtualmente para este culto matinal. Hoje, um dia em que estaríamos juntos celebrando a ceia do Senhor, mas estamos impedidos por conta desta situação epidêmica em que vivemos, mas o nosso coração, a nossa alma, estão juntos para celebrar ao Senhor o culto que lhe é devido. Quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu queria ler então a palavra de Deus nesta hora para que nós reflitamos a respeito de um tema que é muito especial para nós nesta ocasião. Nós tivemos recentemente irmãos que foram hospitalizados e, infelizmente, perdemos uma irmã querida, a irmã Vera, e outros cristãos ao redor do mundo estão sofrendo estas mesmas perdas. Há um clima de luto generalizado, porque os dias em que estamos vivendo são dias de sofrimento, de luta, de aflições. Mas nós somos um povo que tem um Deus forte, que tem um Salvador benigno, que tem uma esperança inaudita e um povo que ama o Senhor, um povo que ama uns aos outros e um povo que, independentemente das circunstâncias, tem o coração ligado, a alma está junta, o coração está junto e nós podemos sim, juntos, cultuar o nosso Deus nestes tempos de aflições. Eu queria então ler o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos de 1 a 3. E eu queria convidar a cada um para refletir a respeito do tema Nossa Ponte para as Moradas do Pai. Diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Ora, Jesus estava no seu grande momento de despedida dos seus discípulos. E ele começa então a intensificar o tom da despedida. E ele então fala de modo claro aos seus discípulos que o momento de separar-se deles havia chegado. E então Jesus ele passa a dar uma palavra de consolo para os seus discípulos. Ele queria deixar os discípulos em segurança e, sobretudo, ele queria que os seus discípulos compreendessem que este momento de transição ele seria um momento feito com o maior cuidado, com todo o amor e com as ligações já estabelecidas para que eles não se tornassem em nenhum momento de suas vidas órfãos. Pelo contrário, ele iria para o Pai e ele enviaria o seu Espírito Consolador para estar com eles para sempre. Aqui no capítulo 14, então, nós temos as palavras esperançosas de Jesus para os seus discípulos a respeito desta separação. Jesus, ele queria deixar o coração dos discípulos em paz. Jesus, ele queria que os seus discípulos confiassem na sua palavra, para que, neste momento em que ele iria caminhar para a cruz do Calvário, passar 3 dias na sepultura, ressurgir ao 3º dia e depois ser então entronizado à direita do Pai, os discípulos tivessem a plena certeza de que Jesus
estaria com eles o tempo todo, de modo que jamais eles estariam desprotegidos. Ora, os discípulos estavam de fato ansiosos. Eles estavam extremamente perturbados com a possibilidade de o Senhor os deixar e eles então ficarem à mercê, sem orientação, sem pastoreio, como era a vida deles antes de conhecerem Jesus. Então, o coração deles estava muito cheio de dúvidas. Neste texto, em partes do capítulo 13 e neste capítulo 14, são 4 discípulos que levantam a sua voz para mostrar para Jesus como eles ainda estavam confusos com tudo o que estava acontecendo. O primeiro deles é Pedro. Pedro, representante dos apóstolos, ele pede a Jesus: mostra-nos para onde vais. Porque Pedro dizia para Jesus: eu estou pronto para ir contigo onde quer que for, até mesmo a dar a minha vida por ti. Mas Jesus, que conhecia todas as coisas, disse a Pedro: Pedro, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E então, Pedro insistiu com Jesus. E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, e mesmo que você quisesse dar a sua vida por mim, a sua coragem eu entendo, a sua disposição eu entendo, mas as forças lhe faltarão. Haverá momentos de provação. E você mesmo, Pedro, hoje à noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aquilo deixou Pedro certamente conturbado. Como há de ser isto? Como eu poderia negar o meu Senhor? Bem, as dúvidas se espalharam no grupo. E então Tomé pergunta para Jesus: para onde vais, Senhor? Nós não sabemos o caminho. Mostra-nos então o caminho. Então Jesus diz a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, o caminho está perante você. Basta olhar para mim e confiar em mim. Eu conduzirei vocês. Filipe, por sua vez, ele então, cheio também de perguntas, disse a Jesus: mostra-nos então o Pai, e isso nos basta. Jesus então diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu levo ao Pai, eu revelo o Pai. E então agora é a vez de Judas, o Tadeu, não aquele que traiu a Jesus. Ele diz: mostras-nos, Senhor, como virás de volta a nós? E então Jesus vai responder à pergunta e ao questionamento de Judas. E Jesus diz então a Judas: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, a resposta de Jesus foi muito além da dúvida de Judas. Jesus estava já colocando para Judas que aqueles que crescem nele iriam, na verdade, serem moradas do Pai. Eles não só um dia veriam o Pai, como eles experimentariam a presença do Pai em suas vidas, nos seus corações. Judas precisava entender que havia, da parte de Jesus, uma verdade muito mais profunda do que aquela que ele buscava. Ele queria que Jesus lhe mostrasse o Pai. E Jesus mostra a Judas que o seu próprio coração seria a morada do Pai. Bem, na verdade, o mistério da vida e da eternidade, ele desperta muitas perguntas, muitas dúvidas. O mistério da vida, de nossa jornada aqui, já despertam dúvidas imensas. Agora, quando pensamos então na realidade da eternidade, as dúvidas são muito maiores e muito mais frequentes. Então, não é de se estranhar que os discípulos manifestassem esses questionamentos, essas dúvidas, essas ansiedades. Mostrassem que o seu entendimento, que o seu coração não estavam plenamente esclarecidos. Jesus, de fato, fala a eles de modo aberto e franco. Jesus quer falar aos seus discípulos não mais por parábolas. E os discípulos chegam a admitir: bem, Senhor, agora tu já não falas mais conosco por parábolas, tu estás falando claramente. Jesus fala abertamente com os seus discípulos sobre esta relação do aqui e agora com a eternidade. Ele apresenta para os seus discípulos esta ponte entre a vida aqui e a vida futura na eternidade. Mas as suas mentes e os corações ainda tinham muita dificuldade de penetrar esses temas. Jesus, de fato, não prolongou suas respostas, nem deu margens para debates, não alimentou especulações. Ele deu respostas breves e, sobretudo, assumiu a responsabilidade de garantir aos discípulos a segurança da eternidade para eles. Ora, Jesus prometeu levá-los. Não é possível chegar ao céu por si mesmo. Precisamos ser levados até lá. Este foi o compromisso de Jesus com os seus discípulos, é o compromisso de Jesus conosco. Jesus disse: eu venho outra vez. Eu vos tomarei para mim mesmo, para estarem comigo onde eu estou. Nós estamos com Jesus a caminho de um descanso. E isto não é, nem deve ser, uma doutrina obscura. Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. O coração turbado produz uma pessoa conturbada. O descanso eterno tem toda a segurança da fé e de em quem a fé está depositada. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: credes em Deus? Crede também em mim. Ou, por outras palavras, o coração deve ser
firme por causa daquele em quem nós cremos. Ou, no caso aqui, daqueles em quem nós cremos. Cremos no Pai e cremos no Filho. O Pai e o Filho juntos. Agora, para assegurar nosso descanso eterno e nossa morada eterna, depois que tudo aqui se findar. Na vida real, a morte produz uma erosão no chão ao nosso redor. Nos cerca de tristeza, retira as nossas forças, derruba os nossos planos e abre um pavor em nossa alma. Temos que parar a jornada, interromper a vida, buscar explicações e depois chorar e lamentar. A fé, a oração e o lenitivo e consolação do Espírito Santo são nosso refúgio, porque a única voz que ouvimos nestes momentos de crise muitas vezes é o nosso próprio choro ou o silêncio profundo. Crer em Deus, crer na salvação de Jesus, crer na vida eterna, protege o nosso coração e os nossos sentimentos diante da morte. Inevitável. Não prorrogável. Abala profundamente a nossa estrutura. Por isto, o pavor, desespero, medo, eles são afastados somente com a presença de Jesus em nossa vida. Assim foi em Betânia, na morte de Lázaro, o irmão de Marta e Maria. A presença de Jesus nunca foi tão reclamada como naquela hora para aquela família. Não há outra pessoa que possa consolar e não há outra palavra que anime do que a promessa de Jesus. Vocês estão em segurança. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus aos seus discípulos. A força para o coração vem da fé em Cristo Jesus e na verdade de suas promessas. Na casa de meu Pai, diz Jesus. O crente tem um destino direto e acolhedor neste transe da morte. A casa do Pai Celestial. A morte não é para o crente um abismo fatal, porque Jesus nos conduz pela ponte sobre esse abismo da morte. Esta ponte liga a vida terrena até a casa do Pai Celestial. Jesus veio ao mundo e voltou ao Pai para estender esta ponte de salvação, para que nunca mais o desespero e o pavor dominassem o coração diante da morte. Vou preparar-vos um lugar. Jesus preparou o lugar de vida e segurança eternos, onde há bastante espaço para todos os crentes em Cristo Jesus. São as moradas da casa do Pai, que são endereçadas aos crentes no Senhor. Esta expressão, morada do Pai, ocorre várias vezes no Antigo Testamento e era o sonho de uma pessoa um dia encontrar o descanso lá. O Senhor questionou Jó e perguntou: sabes onde está o caminho para a morada da luz? Jó confessa ao Senhor que diante do pavor da morte ele falou coisas impróprias e não honravam a Deus. Jó diz: na verdade falei do que não entendia, coisas estranhas demais para mim, coisas que não conhecia.
Jó 42, verso 3. Não houve no Antigo Testamento homem mais ansioso por consolo e necessitado de descanso do que Jó. Ele entendeu o quanto as moradas desse mundo são passageiras e movediças. Morada segura era a morada do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra da morada do Onipotente, descansará. O Salmo 91, versículo 1. Isaías diz: o meu povo habitará em morada de paz. Isaías 32, 18. Em lugares bem tranquilos e quietos. Esta é a promessa. Jesus assegura para os seus discípulos um lugar nas moradas do Pai. O descanso eterno é uma dádiva, um trabalhoso preparo que Jesus mesmo foi realizar. Versículo 3. Eu vou preparar-vos lugar. E de novo, virei para vós, para vos levar para mim mesmo, para ficarmos juntos na casa de meu Pai. Esta promessa e este compromisso de Jesus de preparar-nos um lugar já foi realizado. Jesus já preparou nossas moradas na casa do Pai. Ele já foi entronizado do lado direito do Pai e já cumpriu o trabalhoso preparo de nossas moradas. Agora, ele é o caminho, é a ponte. Ele é o braço forte que nos leva para o seu lugar na casa do Pai. Ele cumpre sua promessa na vida de cada crente no momento de nossa morte. Jesus vem, nos recebe e leva para onde ele está, na casa do Pai. Que segurança, que bênção! E depois de preparar lugar de novo, venho e vos recebo comigo para onde eu estou, para que estejais comigo. Como é importante esta confiança na promessa de Jesus nesse tempo de pandemia que enfrentamos. Os crentes não morrem sozinhos e as famílias não estão desamparadas. Em sepultamentos, isolados e tristes, Jesus está conosco no hospital, no isolamento e na dor solitária de quem perde um ente querido. Perdemos nossa irmã Vera e nem pudemos estar presentes com assistência e visitas. Ela foi para a sua morada, na casa do Pai, e não houve uma despedida. A igreja não pôde se reunir. O culto no templo para a cerimônia fúnebre não foi realizado. Que tempo impróprio para morrer. E quantas vidas levadas em silêncio. Mas nós temos uma esperança. Uma esperança que o mundo não tem. Nós morremos em Cristo. Vamos para o lugar de nossos sonhos. Aliás, muito além de qualquer lugar que a mente e o coração possam imaginar. O olho não viu, o pensamento não cogitou, e jamais a velha criação proporcionou a homem nenhum. Irmã Vera já iniciou sua jornada celestial e está com Cristo. Ainda que a igreja não teve a oportunidade de presencialmente estar junto da família para a despedida desta serva do Senhor. Irmã Vera nasceu em 15 de janeiro de 1960, uma jovem senhora, ali na cidade de Ceres, filha querida de Ademar e Hilda. Teve 2 irmãs, Maria e Rosângela, e 2 irmãos, o Carlos e o Elvis Presley. Casou-se com o jovem João Tavares e teve os filhos Jean e Hilda Cristina. Foi agraciada com os netos Vitor e Laíssa e o prometido João, ainda com 10 semanas, no ventre de sua nora,
Adalet, Aline. Vida rica em bênçãos e uma família maravilhosa. Cristo buscou sua filha, discípula e serva, e a presenteou com o seu galardão eterno, uma morada na casa do Pai, junto dos anjos e exércitos celestiais. Nossa igreja pode sim cultuar e louvar e orar pelo consolo de todos os familiares, especialmente o irmão Tavares, nosso vice-moderador. Nada pode impedir nossa unidade espiritual em Cristo Jesus e o desfrute de suas santas promessas. Por tudo isso, recitamos em plena confiança: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E depois de vos preparar o lugar, voltarei de novo e vos reunirei junto a mim, para que onde eu estou, fiquem vós comigo para sempre. Meus queridos irmãos, Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, convido os irmãos para depositarem a sua confiança nesta palavra. Convido os irmãos para se lembrarem sempre daqueles que o Senhor levou para junto de si, especialmente nesses últimos dias. A nossa querida irmã Vera, que deixou o seu legado, que deixou a sua marca na vida da igreja, na vida de seus familiares, pelo seu testemunho, pela sua fé, pela sua confiança, pela sua assiduidade, pela sua fidelidade à igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora recebeu o seu galardão especial, junto com todos aqueles que confiam na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras eu quero deixar também os mais especiais sentimentos cristãos de todos nós para o consolo da vida do irmão Tavares, dos seus familiares, seu filho e filha, seus netos, sua nora, e a certeza de que o Senhor nosso Deus jamais os deixou sozinhos nessa luta que tiveram do período de hospitalização até o momento em que Jesus buscou a sua serva para dar-lhe a morada celestial. Que Deus abençoe, que Deus console, que Deus continue dando forças, que Deus console a nossa igreja, os nossos irmãos queridos que sofreram com a perda da nossa irmã Vera, mas certos de que nos reuniremos lá na glória celestial, nas moradas do Pai Celestial, onde para sempre estaremos com o Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos neste momento de dificuldades, de tristezas, de luto, mas também de vitória, de esperança e de confiança de que a vida termina aqui, mas ela continua para toda a eternidade nas moradas do Pai Celestial, ao lado de Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe.